E hoje, terça-feira, é dia do nosso quadro Seu Direito. Criado na década de 1960 para garantir o sustento de familiares de presos de baixa renda, o auxílio reclusão ainda gera muitas dúvidas na população. Há quem acredite que o pagamento é feito para qualquer presidiário, mas não é bem assim. Existem regras determinando quem pode acessar o benefício. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado criminalista Mardison Rocha, que vai esclarecer todas essas questões para a gente. Muito boa noite, doutor Mardison. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer atender essas solicitações. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Estamos aqui à disposição sempre. Doutor Mardison, e o que de fato é o auxílio reclusão? O auxílio reclusão é um benefício concedido aos dependentes de um segurado. Esse segurado precisa ser de baixa renda. O que é considerado baixa renda para a lei? Esse segurado ele precisa ter contribuído também para o INSS, seja por meio de uma carteira assinada, o patrão paga o seu salário e é descontado uma parte para o pagamento do INSS, ou então de forma individualmente, como contribuinte individual. E a questão da baixa renda é a questão do salário. A média dos salários a qual ele contribuiu, o seu salário de contribuição, não pode superar R$ 1.819,26. Se por acaso esse segurado contribuía com um valor a mais do que isso, ele já é desenquadrado da baixa renda, então os seus dependentes não têm esse direito. Então, o benefício do auxílio reclusão não é pago a todos os dependentes de todos os presos, né? Na verdade, é pago a uma minoria, né? A gente observa muito que é uma pequena parte que recebe esse benefício. E o benefício é pago para os dependentes, como eu disse, seja a companheira, a esposa, sejam os filhos de até 21 anos, ou então de qualquer idade, desde que tenha alguma deficiência. E aos pais também tem esse direito e aos irmãos do segurado preso, esses últimos, desde que comprovem a dependência econômica. Lembrando que se é pago para uma categoria, a uma classe anterior, como o das esposas e dos filhos, o próximo não recebe. Então é dividido entre cotas entre essas pessoas. Doutor Mardison, no nosso dia a dia a gente usa detenção e reclusão como palavras sinônimas, né, semelhantes, mas o direito penal, ela traz uma diferença entre penas de reclusão e penas de detenção. Como o nome do auxílio diz, só recebe ele quem está recluso ou pessoas que foram condenadas à pena de detenção também podem receber? Muito importante essa sua pergunta, Júlia. Na verdade, atualmente só tem direito aos dependentes do segurado preso que se encontram em regime fechado. Até a data do dia 17 de janeiro de 2019, também teriam direito aqueles dependentes dos segurados que se encontrariam em regime semiaberto, que é um regime intermediário. Existe o regime fechado, onde o preso fica aquele tempo exclusivamente dentro de uma penitenciária. Já o regime semiaberto é um regime intermediário, onde o preso tem o direito ao trabalho externo, também pode estudar fora de uma unidade prisional. Atualmente, somente tem direito aos dependentes de um segurado que se encontra em regime fechado. A gente ainda pode observar algumas pessoas que estão recebendo, ainda que o segurado esteja em regime semiaberto, mas essas pessoas foram presas antes dessa data que eu falei. Atualmente, o benefício somente é concedido aos dependentes, desde que baixa renda, de um segurado que se encontra exclusivamente no regime fechado. E a duração do benefício é até a liberdade ou até essa mudança de regime? Bom, existem algumas hipóteses que pode perder, né? A princípio, em regra, seria até a liberdade se ele saia do regime fechado. Agora, se ele progride de regime para um regime semiaberto, já não tem mais direito. Se ele foge da unidade prisional, também não tem mais direito. Se ele recebe um alvará de soltura, ele estava em uma prisão preventiva, em regime fechado, que é comparado, né, a prisão preventiva a um regime fechado, e
ganha o direito de aguardar o resultado do seu processo em liberdade. Ali também não terá mais direito, porque ele não está mais necessitando os familiares. Na verdade, muita gente confunde, e é o que gera muita polêmica em cima do auxílio reclusão, é que muita gente não imagina o auxílio reclusão e o próprio INSS como um seguro. É como qualquer outro seguro, por exemplo, um seguro de um veículo. Você paga primeiro para depois ter direito. E a própria sigla do INSS diz isso, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, é um seguro social, que é um seguro público. Para ter direito, primeiro, o preso tem que ter pago a essas contribuições. Se ele não pagou, os seus dependentes não têm direito. Então, por isso, é muito difícil a gente ver alguém de fato tendo esse direito. E digo mais, para ter esse direito, o preso tem que ter 24 contribuições, ou seja, 2 anos pagando esse seguro para que no mínimo, para que seus dependentes tenham esse direito. Então, é um benefício que é bastante restrito, pouca gente tem esse direito. E como é que faz para solicitar o benefício, os dependentes que se enquadram nesses requisitos que a lei impõe? Para solicitar é bastante simples, os dependentes podem ligar no 135, mas também podem solicitar via aplicativo do Meu INSS. Também pode se dirigir até uma agência do INSS. Basicamente, lá também eles vão orientar, você dá entrada no aplicativo ou ligar no 135. Mas sempre é recomendado procurar auxílio de um profissional, um advogado, ou se não tiver condições, por meio da Defensoria Pública, para que ele lhe instrua quais são os documentos, para que você possa dar a entrada e, de fato, ter direito a esse benefício. Também para ter direito, durante o recebimento, é preciso estar sempre atualizando com a certidão a declaração de permanência no cárcere a cada 3 meses. Se não for atualizado isso, também será cortado esse benefício. E atualmente, doutor Martson, qual é o valor desse benefício? O valor desse benefício é o valor de um salário mínimo, né? O INSS não paga nenhum tipo de benefício abaixo do valor de um salário mínimo. Então, é esse valor que é garantido ao dependente do segurado preso. Doutor Martson, então, diante de tantos requisitos, né? Na verdade, é uma minoria que tem acesso a esse auxílio, né? Diferentemente do que a sociedade pensa, que basta ser preso que a pessoa já está contemplada. Isso, perfeitamente. É uma minoria, como eu falei, e existem diversos requisitos, principalmente de ser baixa renda, e também o preso tem que ter contribuído para o INSS. Como eu disse, é um seguro, Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS não vai pagar nenhum seguro se a pessoa não for segurada. Ele tem que ter contribuído no mínimo 24 meses e até um limite, até esse teto, para ser enquadrado como baixa renda, para que seus dependentes tenham direito. Então, uma minoria. Eu lembro que na época da faculdade a gente fez um trabalho de pesquisa junto à penitenciária e naquela época, de 500 presos, apenas 1 ou 2 tinham familiares. O auxílio, né? Então, uma grande minoria que recebe. Eu me recordo também, doutor Martson, que ano passado eu fiz uma matéria sobre esse assunto na penitenciária masculina aqui de Picos e nós levantamos a informação que dos mais de 400 presos, apenas 50 recebiam. Então, de fato, é um número bastante baixo, né, se comparado com a população presa. Doutor Martson, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer receber no nosso quadro o Seu Direito de hoje. Eu que agradeço, Júlia. Estamos sempre à disposição, sempre que necessitar, estamos aqui. Conversamos com o advogado criminalista Dr. Mardisson Rocha, que trouxe todos esses esclarecimentos para a gente sobre o auxílio reclusão.